quero trocar meu carro. Ô, pastor, o homem, não é não, irmão? De repente chega para você e pergunta assim, o que você quer que eu te faça hoje? Se o Senhor, Deus, chegar para você agora e te perguntar, o que você quer que eu te faça hoje? Será que iríamos responder assim, Senhor, eu quero entrar no seu céu de glória, eu quero, Senhor, Pai, ser arrebatado agora, como Elias foi, no roda-moinho, e entrar na tua presença? Será que a resposta seria essa? Nós daríamos para o Senhor? Porque se nós respondêssemos isso, irmão, tudo estava resolvido. Mas aí nós vamos pedir o quê? Senhor, eu estou com uma dívida. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego. E o Senhor está dando a oportunidade de nós termos aquilo, né? Que é o melhor de tudo, estar na presença dEle. E Eliseu escolheu uma porção dobrada de tudo que Elias tinha. E foi o que Eliseu recebeu. Eliseu foi usado como um canal de bênção por Deus. O dobro do que Elias foi usado. O dobro, irmão, do que Elias foi usado. O dobro. Alguns teólogos, né, dizem que Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14. Existe uma outra linha que diz que Elias fez 13 e Eliseu fez 26. O que mais me importa nisso é que Eliseu, ele recebeu aquilo que ele pediu. Não importa se foram 14, se foram 26. O que importa é que ele recebeu uma porção dobrada. A palavra que lemos, Eliseu é usado para aumentar o azeite da viúva. Esse foi um dos grandes milagres que Deus usou Eliseu para abençoar, para ser um canal de bênção. Amém? O versículo 1 diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o Criador para levar os meus filhos como escravo. Esta mulher está dizendo que o marido dela morreu e provavelmente deixou uma dívida, e o Criador veio para levar os filhos dela como escravo. Eu creio, irmão, que esse homem que havia morrido, um profeta, creio que este homem fazia parte de uma escola de profetas que foi consolidada por Elias e Eliseu, que funcionava como uma resistência à apostasia que havia se estabelecido no Reino do Norte. Porque naquela época também o povo já tinha se afastado de Deus. Então existia essa escola de profetas, que ali foi consolidada por Elias e por Eliseu. E esse homem fazia parte dessa escola de profetas. E ela deixa claro que seu marido era servo de Eliseu.
e temia o Senhor Deus. Mas deixou uma dívida. Por quê? Porque o Criador veio para levar seus filhos, seus 2 filhos, como escravos. Naquela época, havia 2 formas de você se tornar escravo. Na batalha, ao perder, quem perdia a batalha passava a servir o vencedor. Ou se tivesse uma dívida e não pagasse aquela dívida, você e sua família se tornavam escravo para pagar a dívida. E essa escravidão, ela se dava durante 6 anos. A palavra de Deus diz que durante 6 anos você deveria servir, você deveria ser escravo, e no 7º ano você era libertado. Você deveria ser libertado. Isso segundo a lei que o Senhor passou a Moisés. E nós, lá em Êxodo 21, capítulo 21, fala mais sobre isso. E era a forma que você tinha de ser levado como escravo. E esse Criador veio para levar esses filhos como escravo. E esse Criador, irmãos, ele representa também Satanás nos nossos dias de hoje, que tem aprisionado, que tem levado muitos dos nossos filhos como escravo, tem escravizado nas drogas, tem escravizado na bebida, nos vícios, na pornografia. O versículo 2, Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Eu aprendo, irmãos, que Deus trabalha com o que você tem para dar o que você precisa. O homem de Deus pergunta para ela: me diz o que você tem em casa. E ela rapidamente responde: não, tua serva não tem nada. De repente ela: a não ser um jarro de azeite. A não ser um jarro de azeite. Às vezes o que é nada para você é o suficiente para Deus começar o milagre na sua vida. Aquilo que parecia nada, aquele jarro de azeite, parecia nada para aquela mulher, mas foi o suficiente para que Deus começasse o milagre na vida dela. E às vezes você tem algo na sua vida que você pode estar lá, você pode estar achando que é um nada, mas às vezes aquilo é o suficiente para Deus começar um milagre na sua vida, o derramar sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus trabalha com aquilo que nós temos. Deus trabalha com aquilo que nós apresentamos para Ele. E às vezes aquilo que você acha que não é nada, é o suficiente para Deus mover na sua vida. No versículo 42 a 44 deste mesmo capítulo, o Senhor Deus, usando Eliseu como canal de bênção, mata a fome de 100 homens com 20 pães e algumas espigas de milhos. Um homem veio de Baal-Salissá e trouxe o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes, numa sacola. Eliseu disse: dá às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dá às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar.
É assim que Deus trabalha. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E isso, irmão, nos remete lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13, quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, com 5 pães e 2 peixinhos, utilizando o que tinha no momento, e alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O Senhor, Ele usa aquilo que Ele tem no momento para te abençoar. O Senhor vai usar o que tem, irmãos. Era 20 pães. Coloca lá os 20 pães para esses 100 homens. Eram 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor alimentou 5